Boa noite a todos. Boa noite. Todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos falar da Semana Cultural Espírita, 18ª semana. Vai ser dia, começou sexta-feira, dia 27 de junho até 27 de julho. As cidades Bebedouro, Monte Azul, Tangueiras, Saiaçu, Taiúva, Terra Roxa e Viradouro. Sexta-feira teve a palestra com a Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro, na Associação Assistencial Espírita Miguel Arcanjo da Silva, CAEMAS, lá em Tangueiras. Dia 1º vai ser aqui em Monte Azul, lá na Casa Espírita do Jesus é o Caminho, Edmir Garcia, de Bebedouro. Dia 6 de julho, no domingo, às 7h30, José Carlos Lodge, Alto de Cabal. Local, Casa Espírita da Terra Luz, Rua Antônio Colés, 417, no centro de Taiúva. Dia 7 de julho, terça-feira, às 8h, o nosso amigo e irmão Luiz Akira Braga, Monte Azul Paulista, vai ser aqui, no Centro Espírita Amor e Caridade, Rua 7 de Setembro. Dia 11 de julho, sexta-feira, às 8h, a peça teatral A Vingança do Judeu, Ribeirão Preto, no Teatro Municipal de Bebedouro. Tem 2 ingressos ainda. Tem 2 ingressos ainda, sobrando aí. Quem se interessar, falar com o Daniel. Dia 13 de julho, no domingo, às 7h30, Roosevelt Andolfato Thiago, Barra Bonita, São Paulo. Vai ser no Centro Espírita Calvário ao Selva, Coronel João Manuel, em Bebedouro. E de 19 a 26 de julho, das 10 às 22h, a Feira do Livro Espírita, no Bebedouro Shopping, Avenida Allan Kardec, 451, Bebedouro. Bom, como todos já estão acostumados com os recadinhos, na segunda temos a palestra aqui, no fundo a evangelização para os pais que vêm com crianças, o passe, e temos também o acolhimento fraterno. Quem tiver necessidade de conversar com alguém, pode ir lá e falar com o pessoal da casa. Na terça-feira temos estudo do Evangelho, aqui, das 8h. Na quarta, estamos terminando o curso de mediunidade. Já estamos pegando o nome de quem se interessa para fazer o ano que vem. Quinta, reunião mediúnica, que é fechado. E sábado, a nossa sopa fraterna, que está aberta a todos que quiserem vir, doações, o que tiver necessidade. Se alguém precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Vamos receber hoje o Carlos Medeiros de Bebedouro com a palestra Fé e Oração. E vamos recebê-lo, fazendo uma oração. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, que possamos nesse momento sagrado elevar nosso pensamento até Ti e sentir a grandeza da Tua presença em nossa existência. Que possamos nos desligar das preocupações do mundo e abrir nossa alma para essa conexão divina que nos fortalece, nos guia e nos envolve com amor. Pedimos que abençoe essa palestra, que as palavras ditas aqui toquem os corações, esclareçam as mentes e fortaleçam nossa caminhada rumo ao bem. Que assim seja. Que assim seja. Mesmo. Boa noite. Boa noite. Que alegria de retornar. Nossa gratidão ao Dani que nos convidou, ao Akira na casa. E nossa gratidão também ao coral, Na verdade, nossa palestra, nosso bate-papo será a respeito de fé e oração. Podemos dizer que a oração já começou aqui com o coral. Quando nós ouvimos essas vozes melodiosas, trazendo ao nosso coração
nós não temos na vida diária, realmente é muito compensador. Mas nossa gratidão mesmo pela presença de vocês. Com certeza vocês estão aqui hoje para aprender um pouquinho. E eu estou aqui para aprender muito. Porque quando nós nos dispomos a falar algo, certamente, em primeiro momento, serve como reflexão para nós mesmos. E aquilo que nós escolhemos como tema, logicamente, para que não fiquem palavras vazias, nós temos que interagir em relação àquilo que nós estamos falando. Interagir no sentido que está dentro de nós. E aí nós percebemos o quanto estamos distantes, porque o estar dentro de nós não tem a ver, muitas vezes, com as palavras que nós proferimos. E por quê? Justamente porque nós ainda não estamos em condições tal para chegarmos naquele patamar em que estamos pronunciando essas palavras. Ou seja, nós temos um longo caminho a seguir. Mas que bom que nós já estamos caminhando. Que bom que nós já estamos propensos a dar um passo à frente. Enquanto muitos ainda não estão enxergando dessa forma, nós já temos condições de, pelo menos, analisar que estamos distantes, mas estamos caminhando. E quando chegamos a essa conclusão, olha, foi um passo dado. E esse passo significa que eu estou melhorando, eu estou evoluindo, que é exatamente esta a proposta da doutrina. É esta a proposta que Jesus veio nos falar. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. E essa melhora, nós sabemos, é passo a passo. Não temos como dar aquele passo bem distante. Não temos como subir como se fosse um elevador. Na verdade, é degrau a degrau. Mas, se estamos com esta consciência, se temos os nossos momentos de desespero, se temos aqueles momentos em que nós pensamos, não vamos conseguir, logicamente, tem também aqueles momentos que nós pensamos nas palestras, na doutrina, em Jesus, nos amigos que nos têm a mão, nos amigos espirituais, ou seja, em praticamente uma coletividade que faz com que nós tenhamos condições de seguir adiante. Então a fé, ela é muito pessoal. Nós não podemos colocar a fé que nós temos, que nós entendemos, para o semelhante, ou pelo menos da mesma forma que nós sentimos. Ela modifica de acordo com a nossa vivência, com o nosso entendimento do Evangelho, com aquilo que nós assimilamos, sentimos e principalmente praticamos. Porque se podemos falar em fé raciocinada, certamente a prática tem muito a ver com esse raciocínio, mas tem muito a ver também com o sentimento. E esses sentimentos modificam de acordo com a nossa vivência, com o nosso relacionamento, mas principalmente de acordo com a nossa vontade. A vontade soberana, aquela que faz com que nós tenhamos condições de seguir adiante ou nos acomodar. E quando acomodamos, e quando nos falta a fé, certamente está faltando um pedacinho de nós em relação àquilo que nós devemos ou deveríamos realizar. E a partir daí, nós vamos perceber que aquela fé do grão de mostarda, pequenininha que está em todos nós, não tenhamos dúvida quanto a isso, ela pode e deve florescer, de forma tal que chega a uma árvore que pode até agasalhar os pássaros com as suas folhas e com os seus galhos. Mas, até chegarmos a essa árvore frondosa, como falamos, nós temos um caminho a seguir. E aí nos vem a pergunta: qual caminho a seguir? Como nós devemos fazer para que aquela fé, que de repente está ainda naquele grãozinho pequenininho, floresça, frutifique e fique bem maior? E aí começa o nosso trabalho. Aí começa o nosso pensamento individual. Ou seja, ninguém vai crescer por nós. Podemos ter diversas ajudas, mas não é o suficiente se não houver aquela ajuda pessoal, aquela ajuda íntima. E quando isso ocorre, certamente aí sim estará valendo aquelas mãos estendidas, porque de alguma forma nós podemos nos levantarmos. Então vamos para uma passagem do Evangelho que está
Passagem simples, curta, mas com muita profundidade. Tão profunda que os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas falam dessa mesma passagem. Então, só aí nós observamos que é uma passagem evangélica muito interessante. A tempestade acalmada. Jesus convida os seus discípulos para ir de uma margem a outra do lago para continuar o seu trabalho num outro local. E durante a travessia começa a ventar muito. E aí fica revoltado as águas devido ao vento, começa a balançar o barco e, lógico, seus discípulos ficam desesperados. E vai até o mestre, só com um detalhe: o mestre estava dormindo lá no canto do barco. E acorda e fala: mestre, o barco vai afundar. Está aqui essa tempestade e nós não temos o que fazer ou como fazer para evitar. E o mestre, Jesus, levanta-se e ordena que o vento pare e automaticamente as águas também começam a ficar mais tranquilas. E aí acaba a tempestade. E aí se perguntam os seus discípulos, que homem é esse que acalma a tempestade, que acalma a natureza, que acalma o vento? E Jesus chega a eles e fala: onde está a vossa fé? Pronto. Vamos pegar no caso esse ponto, onde está a vossa fé, daquela época, vamos trazer para os dias atuais. Porque se a gente começar a analisar um pouco, sempre tem muito simbolismo em relação às passagens evangélicas. É verdade, quando Jesus convida os discípulos para ir de uma margem a outra, está convidando-os para que não fiquem parados, para que se movimentem e de alguma forma saiam daquele lugar comum e vá a outro lugar pregar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na verdade Jesus não estava dormindo, estava ali no barco, de forma que aqueles que estavam ali, por conta própria, poderiam e deveriam conduzir o barco. O livre-arbítrio. Então, está em suas mãos, nas mãos dos discípulos. Deu-lhes a oportunidade. E nessa oportunidade veio a tempestade. E essa tempestade fez com que eles ficassem apavorados. E a partir daí, recorreram ao mestre. E quando ele faz a pergunta: onde está a vossa fé? Não é no sentido de ofensa, mas é no sentido de que, por que não lidaram com a situação? Por que não lidaram com a tempestade que existe, está presente em nossas vidas? Todos nós temos essas tempestades. Às vezes ainda em idade bem tenra, novos, ou não tão novos, ou uma idade mais avançada, independente de qual período, mas todos nós temos as nossas tempestades, que nada mais são do que aqueles desafios que muito provavelmente nós mesmos programamos e outros tantos que servem, como nós falamos, para a nossa evolução. E quando nós percebemos que somos desafiados, qual a atitude? Ou recuamos, ou ficamos com medo, ou enfrentamos. Mas muitas vezes também este enfrentamento requer forças que talvez naquele momento não nos dispomos. E a partir daí tudo fica mais difícil. E o que fazer? Recorrer à fé. Porque muitas vezes nós pensamos que a fé é a crença, e não necessariamente. Eu creio que eu vou sair daqui, estarei em minha casa daqui a um tempo, amanhã vou me levantar, continuar com a minha vida e assim por diante. Eu creio. Vai acontecer exatamente aquilo que eu estou crendo neste momento? Não necessariamente. Nós sabemos que tem muitas possibilidades de modificar tudo aquilo que eu me programei. Se eu vou viajar de avião, eu creio que a viagem vai ser tranquila, e normalmente é. Vou sair de um ponto ao outro, vou chegar e estará tudo bem. Por quê? Porque eu sei que atrás, no caso dessa viagem, está ali um piloto que eu não conheço, mas certamente ele tem condições, capacidade para isso. Este avião, no caso, foi colocado de uma forma tal que tudo está funcionando e assim por diante. Então, eu não vi pessoalmente, mas eu sei que houve todo um processo para que dê tudo certo. Então, é uma crença, eu creio que realmente é isso. Não estou vendo, mas tem um processo que foi percorrido. A fé não necessariamente tem um processo, porque ela é um desafio para nós.
E esse desafio acontece justamente nos momentos de dificuldade. Porque eu ter fé naquilo que está tudo tranquilo, tudo em paz, é muito cômodo, e por que não dizer, muito fácil. Mas a fé, ela existe no momento em que nós somos provados. E todos nós somos, em algum ou alguns momentos da nossa vida. De que forma? Seja em relação a uma parte financeira, seja em relação à perda de um ente querido, seja no relacionamento, enfim, tem diversas formas que faz com que nós somos provados. E nessa provação, aí sim nós vamos buscar a nossa fé, ou talvez descobri-la, porque muitas vezes nós nem percebemos ou nem sabemos aquela potencialidade que tem dentro de nós em relação a essa fé, em relação a essa palavrinha tão pequena. Então, voltando aos discípulos, quando eles se desesperaram e recorreram a Jesus, é exatamente o que nós podemos, queremos dizer, devemos fazer. Quando nos acaba a força, achamos que não vamos conseguir, por que não recorrer a Jesus? Por que não pedir ao médico que me interceda em relação àquilo que está de alguma forma fazendo com que minha vida fique parada, o meu pensamento, a minha atitude? Sim, porque quando falta a fé, nós paralisamos. E ao paralisar, automaticamente, não apenas deixamos de seguir adiante, mas muitas vezes retrocedemos. E é um problema. Por quê? Porque para nós reativarmos aquilo ou aquele ponto em que nós estávamos, fica um pouco mais difícil. Então nós percebemos, nós sentimos que a fé, mais do que uma descoberta, é uma necessidade. E mais do que uma necessidade, é algo que nós podemos e devemos fazer, principalmente naqueles momentos de grandes dificuldades. Nós falamos grandes porque pequenas dificuldades nós temos diariamente, todos os dias. Às vezes nós levantamos e já estamos com um probleminha ali que nem sabíamos que ia acontecer, mas acontece, né? Nos deixa chateados, mas vamos adiante, não tem problema nenhum. Mas às vezes nós temos problemas que realmente nos abalam, que realmente nos deixam de uma forma tal em que pensamos, está difícil viver. E aí nós temos que recorrer. Logicamente tem a medicina, tem os remédios, tem, no caso, todo um quadro que nós podemos, sim, nos utilizarmos. Mas temos que ter em mente, como nós falamos há pouco, que o grande remédio somos nós mesmos. Tudo aquilo que nós tomamos, tudo aquilo que nós, de alguma forma, fazemos com que amaiem naquela situação, são paliativos. Ou seja, é importante nós trabalharmos o interior. Aquela reforma interior, de forma que essa fé cresça e não pereça. Essa fé realmente se apresente, aí não mais naquele momento de dificuldade, mas em muitos outros que virão. Porque não tenhamos dúvida, quando nós resolvemos um problema, falamos, olha, que bom, estou livre desse. Tem uma triste ou boa notícia. Daqui a pouco nós teremos outro problema igual aquele, ou um pouquinho maior. Não temos dúvida quanto a isso. Lembrem-se dessas palavras. E aí nós vamos chegar à conclusão. Estou com um novo problema, sim, mas é um novo desafio. E a cada desafio nós nos fortalecemos. Por isso nós estamos ainda na medida tal do grãozinho. Eu não tenho dúvida, eu estou falando de vocês, mas em relação a mim, o meu grãozinho da fé está muito pequenino. Mas como falamos no início, estou consciente que tenho que melhorar. Tenho que modificar em alguns pontos. Mas principalmente, a minha visão lá na frente faz com que eu tenha, no caso, condição agora de tomar medidas assertivas. Medidas que talvez, se eu tivesse pensado a respeito, não iriam ser tomadas. Então, por isso, a necessidade da fé, daquela fé raciocinada, mas principalmente daquela fé sentida. Eu sinto que eu tenho fé porque eu estou dando conta da situação. E essa situação que até então parecia ser um monstro, na verdade ela diminui. Não desaparece,
mas diminui. E à medida que diminui, eu me fortaleço. E fortalecendo, eu estou de alguma forma crescendo, evoluindo, que é exatamente esta a proposta. E aí nós vamos perceber mais uma vez, como falamos há pouco, todos nós temos potencialidades que até então desconhecíamos. E a partir do momento que conhecemos, nós vamos chegar à conclusão: que bom, bendita fé, bendita força que eu estou sentindo agora e tendo condições de seguir adiante. E aí nós vamos perceber que aquele grãozinho de mostarda já não é mais um grãozinho, começou a ficar maior, começou a frutificar, começou a ficar de uma forma tal que eu não apenas tenho condições de falar sobre fé, de sentir a fé, de demonstrar a fé, mas principalmente passar para o próximo, para o semelhante, que naquele momento está acabado, está de uma certa forma sem fé. E aí me vem a pergunta: então eu estou melhor que ele? Não, eu estou numa situação diferente, porque num outro momento eu também posso estar exatamente naquela situação que aquele está e que eu estou ajudando nesse momento. E vou ser ajudado futuramente. Só que para isso nós temos que ter o quê? A humildade. E essa humildade presente certamente vai fazer com que eu saiba ou entenda que o mundo dá voltas. E nessas voltas, neste momento que eu estou ajudando, porque a minha fé está fortalecida, em algum outro momento, certamente, eu vou ser ajudado e que talvez a minha fé já não esteja mais tão frutificada assim como eu achava que estava. Então, eu vou perceber, eu vou sentir, mas principalmente, eu vou chegar à conclusão de que a fé é sim necessária. E mais do que isso, saber que Jesus está no leme. E quando o barco começa a balançar, e ele balança muitas vezes, não tenhamos dúvida, podemos e devemos recorrer ao Mestre. Ele não está dormindo, ele está apenas nos dando a oportunidade para reagirmos, para trabalharmos, melhorarmos, solidificarmos. A partir daí, quando nós não temos mais condições, vamos nos agarrar a ele, independente de qual seja a situação, de qual seja o tempo, de qual seja a idade. Ele sempre está com as mãos estendidas. Mas para que isso aconteça e para que nós tenhamos esse retorno, da mesma forma que as suas mãos estão estendidas, o nosso coração tem que estar aberto para receber. E como está aberto? Com as nossas atitudes. Na verdade, não adianta eu falar: ó Jesus, estou com o coração aberto, venha até mim. Tá bom. E o que eu estou fazendo para merecer essa atitude? O que eu estou fazendo para merecer que essa mão realmente chegue até mim? Porque muitas vezes o obstáculo não são os outros, mas sou eu, o meu pensamento e aquilo que eu estou fazendo. Então, dependendo dos meus sentimentos, certamente vai ficar mais difícil, não Jesus chegar até mim, mas eu chegar até ele. Então, quando eu percebo isso, eu sinto que, humildemente, eu tenho que modificar o meu jeito, minha forma de pensar e principalmente as minhas atitudes, eu vou perceber que realmente eu vou ser ajudado e não tenhamos dúvidas, somos ajudados mesmo. Podem fazer, no caso, essa experiência que vai acontecer. Então aí já não se trata, no caso, mais de palavras, mas de realidade. E quando nós chegamos a esse ponto, nós vamos perceber e sentir que realmente nós temos que agradecer e muito por aquilo que nós estamos passando, pelas provações que chegaram, porque é a oportunidade de nos tornarmos bons marinheiros. É acreditado que o mar tranquilo não faz bons marinheiros, né? E nós somos marinheiros deste oceano da vida. E certamente os desafios, quando ocorrem e quando nós saímos por cima em relação a esses desafios, nós estamos nos tornando melhores. E essa melhora, não tenhamos dúvida, é uma proposta nossa mesmo. Nós vamos melhorar de uma forma ou de outra. Que bom quando nós temos a consciência dessa melhora. Tudo vai ficar não exatamente mais fácil, mas mais possível. Então a fé
é necessário, sem dúvida alguma. E quando falta a fé, ou não é o suficiente, aí nós podemos colocar um outro ponto, que é o objeto, que nós estamos falando hoje, a oração. A oração seria algo que nós fazemos partindo de dentro de nós para o alto. Então tem que ser aquela oração decorada? Não. É aquela oração sentida. E aí, mais uma vez, é algo muito particular. Muitas vezes a nossa oração se fortalece, mais uma vez, dependendo da situação calamitosa que nós estivermos vivendo. Ou seja, quando estamos em uma situação tal, em que é tudo muito difícil, automaticamente a nossa oração fica mais forte, mais poderosa, mais sentida, saindo do coração. E aí nos vem a pergunta: mas só quando acontece isso, só quando a situação realmente está muito difícil, que nós temos que orar com esse fervor? Não. O ideal seria nós orarmos tranquilos, em paz. Mas muito provavelmente, a maioria de nós, eu me coloco, não temos condições ainda. Então a nossa oração fica mais fervorosa à medida que nós necessitamos mais. Na verdade, Jesus, em muitas passagens do Evangelho, se afasta, estava ele a orar. Muitas passagens. E aí vem a pergunta: mas Jesus precisava orar? Era a sua conexão com o Pai, conexão com Deus. Aquela mesma conexão que nós também podemos, devemos ou deveríamos ter, mas temos dificuldade. Na realidade, na nossa vida diária, já fica difícil a oração. Nós já levantamos com a vida programada para fazer tudo aquilo que pensamos, como falamos na noite anterior, não fazemos tudo, e muitas coisas que nós pensamos em fazer, nós não pensamos em fazer, acabamos fazendo porque apareceu de momento. Nós estamos com uma vida corrida, todos nós, e nessa correria, nessa forma de viver, muitas vezes não sobra tempo para a oração, não sobra tempo para chegarmos à parte espiritual, para entendermos que essa conexão é necessária, essa conexão é possível, mas muitas vezes não temos tempo, ou vamos ter esse tempo dependendo da situação, dependendo daquilo que estamos vivendo naquele momento. E também é válido, sempre é válido orar, sem dúvida alguma, mas por que não orarmos também nos momentos de maior facilidade, maior tranquilidade? Porque aí nós teremos a oportunidade não apenas de orar, mas também de agradecer. Na verdade, o evangelista, no caso Marcos, fala: nós não sabemos exatamente como orar, mas nós sabemos como não devemos orar. Está ali no Evangelho, para não sermos hipócritas, não orarmos nas sinagogas, nos lugares públicos, nas ruas, enfim, naqueles locais onde nós estamos colocando a nossa voz como se fosse aquela oração poderosa, e na verdade está apenas saindo da boca para fora e não do coração para dentro. Quando ocorre então o contrário, nós estamos orando com o coração, aí sim o evangelista Marcos fala: não está havendo hipocrisia, pelo contrário, é um pedido sincero. Então, o outro evangelista, Mateus, chegou a Jesus e pergunta: Senhor, como devemos orar? Nós já falamos, que a oração é algo sincero, tem que sair independente das palavras, mas sair do nosso sentimento. Mas ele, Jesus, nos passou a oração e foi cantada aqui pelo coração. Pai nosso que estais nos céus. Já começa aí essa frase: Pai, já modifica toda a situação. Porque até então Jesus está falando Pai em relação a Deus. Este Pai que até então era carrasco, era firme, era forte, e a gente queria mais do que, no caso, ter amor, ter temor, que era o Deus anterior. E anterior ainda a Moisés eram deuses, que nós estamos falando aqui da religião judaico-cristã. Então eram deuses que comandavam a chuva, comandavam o sol, comandavam a colheita, vários deuses, antes de Moisés. Com Moisés, um Deus único, mas era Deus que nós temíamos, porque era necessário à época realmente temor, porque estava numa situação tal que, se não temesse, não daria resultado esse Deus. Mas Jesus vem com Deus Pai, Pai que na verdade é o que nós devemos sentir
sentirmos como filhos, realmente. Então, quando fala Pai Nosso, pronome possessivo, nosso, não é Pai meu. Jesus não falou Pai meu. Nosso, de todos nós. Todos nós somos filhos desse mesmo Pai, que está nos céus. Ou seja, muitas vezes nós rezando, né, orando, sai nos céus em toda parte. Tem necessidade, quando fala nos céus, já é em toda parte, já é em todo o universo. Então, só a primeira frase, né? Essa frase já é o suficiente, no caso, já é uma oração que cabe aí, no caso, muito raciocínio, muito pensamento em relação do quanto nós somos protegidos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Santificado, pureza, leveza, amor, ou seja, este nome, no caso de Deus, tem que ser santificado sim, porque nós, uma vez santificando, estamos respeitando. Venha a nós o vosso reino. Qual reino? Reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro de vós, ou dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, então automaticamente nós temos que fazer jus a este reino. E que bom que está dentro de nós, e não nos templos, não aqui no centro, porque aqui no centro nós temos a condição de fazer o bem, nos melhorarmos, aprender, não, mas está dentro de nós. Ou seja, quando nós sairmos daqui hoje, este reino continuará em nós, dependendo de como nós estivermos sentindo. Não é verdade? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Que bom que é a vossa vontade. Já pensou se fosse, seja feita a minha vontade? Porque certamente eu estou tranquilo agora, estamos falando, estou me sentindo em casa, como se fosse uma família, mas quando eu estou num momento de nervoso, estou com raiva, estou com ódio, não devemos ou não deveríamos sentir. Nós somos aqui seres humanos encarnados e muitas vezes em processos ou possessos em relação à situação. E aí nos vem a pergunta: já pensou se fosse feita a minha vontade? Que bom que é feita a vontade de Deus. Ou seja, não sendo a minha, então está tudo bem, porque a minha vontade agora está tranquila. Em algum outro momento, não. Então, certamente, que bom que a oração nos faça que tem que ser feita a vontade de Deus, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha o paralelo: terra material, céu espiritual. Ou seja, nós estamos aqui encarnados, nós estamos na terra e materialmente estamos existindo. Então, que seja feita assim a nossa vontade aqui na terra, mas também no céu, na parte espiritual. Olha que interessante. Então, nós percebemos que a oração nos traz aqui tudo o que nós precisamos. Então, mais do que uma oração ensaiada, é uma oração que fala a verdade, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O não é o pão nosso do mês, do ano, de 10 anos, é o pão nosso de cada dia. Ou seja, fora ansiedade, fora preocupação no futuro, fora a preocupação do amanhã, não no sentido de irresponsabilidade, mas no sentido de nos preocuparmos e fazer com que nós não tenhamos condições de prestar atenção no dia de hoje, do agora. Pão nosso de cada dia, pão do agora. Na verdade, aquele alimento material necessário, mas aquele alimento que nós sabemos que muitas vezes nos alimentando, colocamos de uma forma tal expectativas que mais à frente nós vamos pensar: peraí, eu não vivi o ontem, mas também não estou vivendo hoje. Estou vivendo o futuro, e o futuro eu não sei se vai chegar. Eu não sei como eu estarei no futuro, e consequentemente eu estou desperdiçando uma grande oportunidade que nós chamamos de hoje. Mais do que oportunidade, um presente. E essa preocupação faz com que nós tenhamos aí não apenas dificuldade de gerirmos aquilo que nós temos que resolver neste momento, mas por que não dizer aquilo que vai acontecer também futuramente, porque nós não estamos nos preocupando agora no futuro, e esse futuro normalmente não é da forma como nós pensamos, como nós queremos, ou por que não dizer, como nós diagnosticamos. Futuramente eu saí assim, não sei. Na verdade, daqui a 5 minutos eu não sei como estarei.
Então, certamente, mais uma vez, né, nós podemos dizer que a oração do Pai Nosso faz com que nós tenhamos condições de pensar agora, no momento, com o nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou a quem nos está devendo. Olha que interessante. O perdão. Está sendo colocado aí também o perdão na oração. E esse perdão é para quem? Para aquele que de alguma forma nos deve. O credor compassivo. Está ali no caso, né? Aquele credor, ou aquela pessoa que estava devendo, e de repente devendo muito, o Senhor chamou a estar me devendo. Não, por favor, Senhor, no caso eu prometo pagar. Não tenho condições agora, mas me libere, eu vou trabalhar e vou pagar. Tá bom, está liberto. E dali a pouco aquele que estava liberto, ou sai devendo. Olha, estou lhe devendo, não vou lhe pagar. Não aceito isso. Tem que me pagar agora. Ou seja, eu estou colocando de uma forma tal que eu não perdoo o outro, mas eu quero ser perdoado. Por isso, a oração nos fala, né? Vamos perdoar aqueles que ofendido. Vamos perdoar aquela pessoa que de alguma forma, naquele momento, estava numa situação tal, que estava propensa, sim, de alguma forma, a me prejudicar, mas estava naquela condição também humana, espiritual, que não estava enxergando aquilo que deveria enxergar. E eu estou enxergando neste momento. Então eu estou um passo à frente. Não significa superioridade, mas entendimento da situação. Ou seja, se eu estou em um momento um pouquinho além, com certeza eu devo perdoar, eu devo entender a situação. Está na oração do Pai Nosso. Então nós podemos dizer que toda oração vai fazer com que nós tenhamos aí, se prestarmos atenção, um ritmo, uma forma de vida. Então, ao final, nós podemos dizer que a tudo aquilo que nós aprendemos, que nós entendemos em relação à oração do Pai Nosso, é um caminho a ser seguido. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, e nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação. Por que não nos deixe? Porque nós temos tentações. Não tenhamos dúvida quanto a isso. E essas tentações existem cotidianamente. E muitas vezes nós não percebemos. Às vezes ela chega sorrateira. E quando chega, ao não perceber, nós caímos naquela situação em que mais uma vez vai ser motivo de arrependimento futuro. Olha que interessante. Então nós pedimos, Senhor, nos dê condições para não cairmos naquelas tentações que muitas vezes nós colocamos e nós armamos. Então, com esse pensamento, com esse entendimento, com essa certeza de que realmente esse compêndio dessa oração pode ser sim uma forma de seguir a nossa vida, nós vamos chegar à conclusão, mais uma vez, quando nós falamos em mãos estendidas, essa é uma das mãos. Essa oração é uma forma realmente de nos estender as mãos. Tanto é que, inclusive, nas reuniões mediúnicas, ou quase todas as reuniões, principalmente no caso espíritas, nós fazemos a oração do Pai Nosso. Ela tem um poder tal, de forma que aquele ambiente fica mais tranquilo. Aquele ambiente faz com que nós tenhamos condições, sim, de recebermos aqueles eflúvios necessários que todos nós estamos precisando naquele momento, através da oração. Só que ela tem que ser feita de forma que não decorada, mas sentida. E quando isso acontece, aí sim, só nos resta agradecer em relação à oração. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós termos a oportunidade de não apenas vivenciar a oração, mas principalmente trabalhar no nosso interior, a nossa mudança, a nossa conquista, o nosso entendimento de mundo externo, mas principalmente o mundo interior. E quando chegamos a este ponto, nós vamos perceber que realmente não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo. Sempre tem algo a mais a aprender. Mas quando nós já aprendemos e entendemos e sentimos e praticamos, o básico é o suficiente para a nossa mudança e
e para a nossa melhora. E é justamente com este pensamento e com este entendimento que nós deixamos a nossa mensagem de hoje. Pensemos em nossa fé, pensemos na oração, mas principalmente participemos e pratiquemos essa mesma fé, essa mesma oração, que com certeza vai ser muito benéfico não apenas para nós, mas principalmente para os nossos semelhantes. E quando isso acontece, nós estaremos com toda certeza trilhando, seguindo a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, que é essa nossa proposta e que ela possa ser realizada cotidianamente, hoje, agora e sempre que assim seja.